Este documentário foi uma oportunidade que foi dada pela Católica, foi para o Fantasporto 2011, porque o Fantasporto todos os anos tem temas diferentes. E o Fantasporto 2011, o tema era o cinema e artes plásticas, e então falaram com Belas Artes e com a Católica, propuseram-nos fazer uma série de documentários sobre vários artistas plásticos portugueses. E na altura até foi a Ana Neves que me perguntou se eu estava interessado, se gostava de participar. E eu disse que sim, claro, que era uma proposta bastante interessante. E então fiz um documentário sobre o Augusto Canedo. E o documentário até se chama Augusto Canedo, Corpo e Alma, porque depois o Augusto tanto trabalha temas mais religiosos como temas mais mundanos. E então fiz a jogada do corpo e alma por aí. Let us consider two important factors, the two poles of the creation of art. The artist on the one hand, and on the other, the spectator, who later becomes the posterity. À medida que se caminha para o final do século XX, a arte, com grande frequência, vai se reduzindo a uma reflexão sobre ela própria. Quer dizer, não se limita a representar, não se limita a apresentar aquilo que ou representa quando há representação, porque muitas vezes deixou de haver representação, ou quando apresenta, há sempre um questionamento implícito do estatuto daquilo que está a ser apresentado. Quer dizer, é quase impossível hoje um artista fazer arte sem questionar o estatuto daquilo que está a fazer, o lugar que aquilo ocupa. É arte ou não é arte? To all appearances, the artist acts like a mediumistic being who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. If we give the attributes of a medium to the artist, we must then deny him the state of consciousness on the aesthetic plane about what he is doing or why he is doing it. All his decisions in the artistic execution of the work rest with pure intuition and cannot be translated into a self-analysis spoken or written or even thought out. É normal que as crianças, quando têm aplauso, a cantar ou a desenhar, tentam repetir a graça para continuar a receber o aplauso, não é? E aí começa a especialização, não é? E, portanto, há crianças que gostam de se exprimir a desenhar. Eu era um caso desses. Sempre que encontrava uma solução, que estava a ter alguma aceitação, num pequeno meio, apetecia-me, deixava de ter entusiasmo em continuar e acabava sempre por experimentar uma coisa às vezes bem diferente, não é? Isso acontecia em ciclos de mais ou menos 6 anos e coincidia, quer dizer, olhando para trás, não é? Posso perceber isso, coincidia sempre com alguma viagem. T.S. Eliot, in his essay on tradition and individual talent, writes, "The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates." Portanto, mas essa presença do corpo em alguns momentos é uma presença muito evidente e até muito provocatória, não é? Porque é não só uma presença do erotismo ou até da pornografia, apropriada de outros suportes, que ele faz muito isso no seu trabalho, a certa altura, não é? Apropria-se de motivos ou de fragmentos de imagens, que são imagens pornográficas e que ele recupera e trabalha. Eu trabalhava com essa história,
mas trabalhava com um grande desprendimento. Eu creio que comecei até a ir por aí, não é? Quando eu dei fé já estava dentro. Eu acho que estava à procura de fazer um trabalho que não tivesse nada a ver comigo. Não é? Eu lembro-me dessa fase, estava preocupado em fazer qualquer coisa que não tivesse, digamos, a minha identidade. E fui procurando o caminho e quando dei conta estava a fazer isso e que se calhar até era muito mais autêntico do que alguma coisa elaborada, não é? Pensada. Como as flores não foi... A técnica era a mesma, não é? Todos os recursos eram os mesmos, mas como de facto as flores não interessava às pessoas, elas não lhes deram valor nesse aspecto, percebem? The more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material. São os olhos dos outros que determinam muitas vezes a importância que as coisas têm. Ele fez uma relação direta entre o corpo feminino e a presença feminina e o nome Fátima e as imagens sagradas. É Santa Luzia. Ela não sabe, mas eu digo que é Santa Luzia. Os artistas são como o poeta, fingem muito, fingem tanto que enganam os outros e enganam-se a si próprios também. Não é? É como quem, muitas vezes, os mentirosos transformam-se na mentira que contam. Não por serem, se calhar, mentirosos, mas porque desejassem muito aquilo que não era verdade, não é? E com o tempo acabam por se transformar, acabam por transformar a mentira numa verdade. Então, de facto, não era uma mentira. Millions of artists create. Only a few thousands are discussed or accepted by the spectator, and many less again are consecrated by posterity. In the last analysis, the artist may shout from all the rooftops that he is a genius. He will have to wait for the verdict of the spectator in order that his declarations take a social value, and that finally posterity includes him in the primers of artist history. Mas há uma outra faceta que é a faceta kitsch, não é? Essa apropriação de imagens nunca é indiferente, ou vai a uma cultura muito submundo, como aquela cultura pornográfica que referi, ou vai a um mundo kitsch, que às vezes é o mundo do sagrado e da oração e da imagem sagrada configurada do ponto de vista popular, em postais, em elementos que circulam também. E vai muitas vezes às memórias de infância que ele também traz, por vezes, para o campo do tratamento dessas imagens. O início mesmo deste projeto foi uma exposição da Daniela Steele que se chamava Feijoada Completa. Como é de nacionalidade brasileira, para além dos quadros que tinham, que eram tirados de imagens, era uma apropriação de imagens dos anos 60, temas populares, tema dos mídia, não é? Que são imagens apropriadas dos mídia. E essa exposição ela fazia na galeria ao sábado, cozinhava uma feijoada brasileira, porque portanto, nós inspiramos-nos nos ambientes suburbanos, populares, sul-americanos e também daqui da periferia das cidades portuguesas.
I know that this statement will not meet with the approval of many artists who refuse this mediumistic role and insist on the validity of their awareness in the creative act. Yet, art history has consistently decided upon the virtues of a work of art through considerations completely divorced from the rationalized explanation of the artist. If the artist, as a human being, full of the best intentions toward himself and the whole world, plays no role at all in the judgment of his own work, how can one describe the phenomenon which prompts the spectator to react critically to the work of art? In other words, how does this reaction come about? Depende, quer dizer, se tomarmos uma atitude de recusa, estamos a fazer uma interpretação, estamos a recusar alguma coisa, não é? Mas muitas vezes não há interpretação porque não há dados para poder interpretar, ou interpreta-se de uma forma diferente, segundo outro código. Mas a arte permite isso, a arte contemporânea permite isso e não tem a preocupação de ter uma leitura única e dirigida, conduzida. This phenomenon is comparable to a transference from the artist to the spectator in the form of an aesthetic osmosis taking place through the inert matter, such as pigment, piano, or marble. But before we go further, I want to clarify our understanding of the word art, to be sure, without any attempt at a definition. What I have in mind is that art may be bad, good, or indifferent, but whatever adjective is used, we must call it art. And bad art is still art in the same way that a bad emotion is still an emotion. Therefore, when I refer to art coefficient, it will be understood that I refer not only to great art, but I am trying to describe the subjective mechanism which produce art in the raw state, à l'état brut, bad, good or indifferent. Há um lado interessante do Augusto Canedo, que é o lado de intervenção pública, o lado de galerista, não é? De produtor também, que esteve ligado há muitos anos a uma galeria, depois formou a sua própria galeria, o Projeto Por Amor à Arte, agora está ligado à Bienal de Cerveira. Portanto, também julgo que é interessante, não tendo ele nunca deixado de produzir do ponto de vista artístico, é um indivíduo empenhado também no meio, não é? E, inclusivamente não apenas no mercado, mas noutros contextos de divulgação da arte, também me parece uma dimensão interessante, porque ele conseguiu manter sempre as duas em paralelo, não é? Não abandonou uma pela outra, como às vezes acontece. The creative act takes another aspect when the spectator experiences the phenomenon of transmutation. Through the change from inert matter into a work of art, an actual transubstantiation has taken place, and the role of the spectator is to determine the weight of the work on the aesthetic scale. All in all, the creative act is not performed by the artist alone. The spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualification, and thus adds his contribution to the creative act. This becomes even more obvious when posterity gives the final verdict and sometimes rehabilitates forgotten artists. Arte. Vocês veem que eu tanto sou obsceno como beato quase, não é? Quer dizer... Foi uma luta contra o tempo. Foi um mês e num mês tive basicamente que conhecer o Augusto e o trabalho dele, porque eu não o conhecia. E então marquei uma reunião com ele, fomos tomar um café e conversar um bocado sobre o trabalho dele.
E aí eu pensei logo, eu tinha um amigo que por acaso também estudou cá na Católica, que era, ele como músico é um músico incrível e tem trabalhos incríveis, e eu pensei, eu já há bastante tempo gostava de trabalhar com ele em alguma coisa, não sabia muito bem o que seria fazer música, seria fazer um filme, e surgiu a oportunidade e eu lembrei-me de o convidar para ele fazer a banda sonora do filme. Que, e na altura falei e convidei o Gonçalo, o Gonçalo da Silva Nova, perguntei-lhe se ele não gostava de vir comigo a essa primeira entrevista com o Augusto, porque, sei lá, acho que é como os primeiros encontros, a primeira vez que eu ia estar com ele e íamos falar sobre o trabalho dele, ia definir o resto do trabalho, porque ia ser ali que eu ia conhecer pela primeira vez, ia ganhar ali aquelas primeiras impressões, e aquelas primeiras impressões que tens de uma pessoa depois são aquelas que ficam para sempre. E convidei o Gonçalo para vir comigo, ele veio, e quando saímos lá de dentro, saímos mesmo entusiasmados, porque fomos à Galeria do Augusto, que o Augusto tem uma galeria em Miguel Lombarda, que chama-se Por Amor à Arte, e foi lá que tivemos contacto com o trabalho dele e conversamos com ele um bocado. E ficamos entusiasmados porque deparamos com essa fase do Augusto, que é que ele tem, por exemplo, na galeria, tu entras, a própria galeria é um trabalho, e tu entras lá dentro e vais à casa de banho, e, por exemplo, na casa de banho dos homens tens a parede toda ferrada, cheia de mulheres nuas, com revistas antigas, recortes de revistas antigas, no Colme e essas coisas todas. E chegas cá fora e vês um quadro, por exemplo, da Virgem Maria. Ele vai muito à coisinha dos santinhos e depois ele até tem uma série de trabalhos que aparecem no documentário, que é só sobre partes do corpo humano, e claro que tem lá partes femininas e masculinas um pouco mais íntimas, que assim à primeira vista não estarias à espera de encontrar numa galeria de arte. E saímos lá entusiasmados, porque podíamos fazer imensa coisa ali dentro. E pensei também em falar com a professora Laura Castro, que é professora de História da Arte, é doutorada em História da Arte, e ela de certeza conhecia o Augusto, e foi interessante quando fui falar com a professora pela primeira vez. A primeira exposição do Augusto, quem escreveu os panfletos foi a professora Laura Castro, ou seja, ela estava bem dentro do tema do Augusto e dentro do trabalho dele. E basicamente o documentário tens dois personagens, que é o Augusto e tens a professora Laura Castro. A professora Laura Castro a dar uma visão mais académica do trabalho dele, o Augusto a falar do trabalho dele e como é que começou a pintar, essas coisas todas mais convencionais. E passamos, aquilo foi mais ou menos uma semana de filmagens, e depois das filmagens, entretanto o Gonçalo também esteve lá connosco e fez a banda sonora, e quando chegou à minha beira disse-me: olha João, tenho aqui a banda sonora, entregou-me um CD com 50 minutos de música. E pá, o documentário tem 13, e na altura eu andei ali um bocado perdido, ouvi o CD todo, de uma ponta ao outro, a banda sonora também é uma coisa muito instrumental, ouvi aquilo e escolhi, ok, quero que seja este o trecho. Ou seja, o documentário tem música do início ao fim. E o que eu fiz a partir daí foi, o trabalho do Augusto é muito contemporâneo, que ele faz arte contemporânea, ou seja, ele não se limita, por exemplo, a representar, não é aquele estilo de arte em que faz um quadro da natureza ou faz um quadro de uma pessoa. Tudo aquilo que ele faz tem um ponto de interrogação por trás, tem um porquê, ele tenta chegar a algum lado com o trabalho dele. E eu na altura pensei, pô, acho que faz sentido também, porque não o documentário ser algo mais que um documentário tradicional, tipo o senhor chama-se assim, tem esta idade e fez estes trabalhos. E decidi pesquisar um bocado, ir um bocado mais além. E então, na altura, lembrei-me do Marcel Duchamp, que é dos pais da arte contemporânea, e sou alguém que começou a pôr pontos de interrogação e a querer virar algumas cabeças ao contrário, foi o Duchamp. E então arranjei uma lecture do Duchamp que fala mesmo chama-se The Creative Act, fala sobre a arte, sobre criar, não é? Alguma coisa, algo artístico, e questiona-se muito sobre o porquê de tu criares, como é que tu crias e a relação da obra de arte com o criador e com o espectador. E o documentário é, através da obra do Canedo, eu próprio faço uma introspecção sobre a arte em si e questiono o espectador também sobre, afinal, o que é que será a arte. Pá, o documentário foi criado num mês. Tive um mês para criar o documentário. Eu conheci o Augusto,
tive contacto com a obra dele, pesquisei, li imensa coisa sobre a obra dele. Depois de estar dentro da obra dele é que partimos para as rodagens. E foi, mais ou menos, foi cerca de uma semana de filmagem, foi aquela primeira semana que eu conheci de pesquisa, uma semana de rodagem, e depois foram 2 semanas para me sentar em frente ao computador e construir tudo aquilo com o material que tinha e com o material que fui buscar de arquivo. Nomeadamente o Creative Act, que é a lecture do Duchamp, e peguei e fiz uma brincadeira também com um filme experimental de 1920, dos anos 20, do Duchamp também, em que fiz uma brincadeira em que tens... O filme chama-se Anemic Cinema, que basicamente é uma espiral que anda sempre, e eu fiz uma jogada com o que ele diz no discurso. Estás a ouvir o discurso dele de fundo e estás a ver algumas palavras a aparecer do discurso dele em cima do filme dele. Muito basicamente foi depois das filmagens, eu sentei-me em frente ao computador e pensei, ok, agora o que é que eu vou fazer com isto? Podia ter feito um documentário normalíssimo, mas também preciso-me arriscar um bocado e procurar algo mais com aquilo. Assim, em geral, as pessoas gostaram. Algumas ficaram atrapalhadas porque não percebiam. Tenho o Duchamp a falar de fundo. O Duchamp é francês e aquela lecture é dada em inglês. E um francês a falar inglês nunca é muito bem compreendido. Especialmente quando estás a falar de um tema tão peculiar. E as pessoas às vezes queixam-se que se calhar se pusesse lá umas legendas conseguia-se perceber melhor o que é que o senhor diz, mas acho que também faz parte de uma obra de arte, e se quisermos encarar este documentário como uma obra de arte, a primeira vez que tu vês um quadro, a primeira vez que tu vês um filme, a primeira vez que tu ouves um CD de música, a primeira vez que tu lês um livro, nunca é só aquilo. Tu, à segunda vez que o ouves, à terceira vez que o ouves, à quarta vez que o ouves, descobres sempre coisas novas. E por que não assumir isso como uma coisa que tens que ir descobrindo? E se quiseres, vês aquele documentário 1, 2, 3, 4 vezes e depois ao final da quarta vez é que, afinal era isto. Acho que as coisas não têm que ser dadas. Fiz, depois desse documentário, entretanto, estou a acabar o curso ainda, estou a acabar o mestrado, e na altura surgiu a oportunidade de concorrer à Academia da RTP, a primeira Academia da RTP, consegui entrar. Entrei e foram 9 meses incríveis, porque tu chegas lá e aprendes a trabalhar em televisão. E que é um ritmo completamente diferente, é um ritmo completamente alucinante. Tens que fazer as cenas mesmo on timing, enquanto se calhar, por exemplo, quando estudas ou quando fazes uma coisa, por exemplo, como aquela que eu fiz para o Fantasporto, se calhar se te atrasares um dia, tens dores de cabeça, mas não são assim tantas dores de cabeça como isso. Ali não te podes atrasar sequer, tens que fazer as coisas, percebes? E ali aprendes a trabalhar com um ritmo alucinante. Se não dormiste, tipo, tens que trabalhar, percebes? E fazes. E foi uma experiência incrível nesse aspecto. Foi porque aprendi mesmo a trabalhar em televisão. E é alucinante e é espetacular. É completamente diferente. De contar aquele Kim Barreiros. Calma. Kim Barreiros, digamos que à pala, não é, da sua carreira artística, tem viajado não só por Portugal, mas por mundo afora. Minha querida, eu posso andar por muito mundo, posso gostar de muito mundo, mas realmente quando a gente chega à casa é outra coisa. É a casa. É bom mostrar ao país este mar, estas pedras. Tudo isto é natural. A natureza. E o seu telefone está a tocar, se calhar atender não pode estar a conduzir. Está sempre a tocar, mas eu não vou atender. É muito requisitado. Eu sou o empresário do Kim Barreiros. Então repara, nós já estamos na primeira praia de Portugal, a começar pelo norte. Portanto, estamos exatamente em Moledo do Minho. Tem uma água tão boa que as mulheres, é por isso que as nossas mulheres aqui não têm arrugas. Elas ao mergulhar nesta água, a água é tão boa e tão fria que a ruga fica logo esticada. A minha albergaria, que vou ter o prazer de te mostrar. Pois eu imagino que deve ter uma vista espantosa, não é? Vamos lá acima ver, só para ver a vista e o panorama que nós temos aqui em Vila cheio de curiosidade, vamos lá. Então vamos lá. Que espetáculo, que espetáculo. Olha, esta música, não é por tomar Xanax, nem Lornin, nem nada dessas coisas. Mas ainda bem. Chega no verão. Ainda bem. Não seria no futuro.
E então sempre pensei que a minha albergaria podia ser o meu futuro. Andrecas. É aquela bonito, são os tomates a bater no pito. E com este lhe digo, vamos embora para outro lugar aqui em Barreiros. Aqui em Barreiros, confia na minha condução? Há quanto tempo é que tens carta? Não vamos falar nisso, não vamos revelar a minha idade. Portanto, é isso. Mete a marcha atrás. Mas, Tens de habituar que és uma rapariga nova a meter a marcha atrás. oh meu Deus, isto promete. Este carro tem pisca-pisca, olha, vai aí. É pequenino, mas tem tudo. A minha vida profissional foi em Lisboa, não é? Quando eu fui para Serviço o serviço militar, então fui para Lisboa e por lá fiquei muitos anos. Por lá casei, por lá me nasceu o Pedro, o filho mais velho. E depois, anos mais tarde, voltei. Manda a rapaziada que vem para aqui umas garotas, olha, daqui. Barreiros? Estamos na Praça da República, é isso mesmo. Temos atrás de nós a capela de Nossa Senhora da Bonança, o padroeiro dos pescadores, eu nasci lá. E por baixo é uma garagem que ainda hoje, uma garagem de bicicletas, que ainda hoje o meu pai com 92 anos, agora foi almoçar com certeza, onde hoje ainda lá trabalha. Portanto, esta é efetivamente a sua praça. Esta é a minha praça. Quando nós vamos a um casamento, seja lá de classe social for, Quando põe uma música do Kim Barreiros, minha filha, é a loucura. vira tudo ao contrário. Tudo salta, tudo vai dançar, todo mundo. Começa aí o casamento. As suas letras são estes trocadilhos, estas marotices, mas há alguma coisa com a qual não brinco? Eu nunca brinquei com política e religião. É a minha vida, é fazer esse tipo de cantinhos. E se não fosse cantor, Kim Barreiros, o que é que seria? Se eu não fosse cantor, minha querida, gostava talvez de ser bombeiro, Bombeiro. porque andava sempre com a mangueira na mão. Gostava de poder estar outra vez no Fantasport 2012, porque depois disso surgiu outra oportunidade de nós fazermos novos filmes para a edição deste ano, com o tema deste ano. Não consegui, porque era impossível, não consegui fazer o filme, não tinha tempo para conseguir fazer, mas quero na mesma desenvolver o filme com a temática que nos foi dada este ano. Quero cinema e ficção científica. E eu já tinha a ideia, já sabia o que é que queria fazer, sei o que quero fazer e quero fazer mesmo esse filme. Não vai ser para o Fantasport, logicamente, porque já não é impossível, mas vou querer fazer esse filme. A minha grande paixão, apesar de gostar muito, não é o cinema em si, o cinema ficção, o cinema ficcionado, é mais o cinema documental. Apesar de podermos encarar também o documentário também pode às vezes ser um bocadinho ficcionado, mas é aquela parte mais do documentário, da pesquisa, do conhecimento, essas coisas todas, se calhar às vezes mais do que criar uma história. Quando quero uma história, se calhar prefiro ler um livro do que ver um filme. E se calhar, porque se calhar até torna-se por ser um ato um bocado mais egoísta, porque estou eu e o livro só, e consigo fantasiar. Enquanto que estás a ver um filme, estás a receber a informação toda visual, e tu, ao ler o livro, consegues fantasiar um bocado e imaginar aquelas coisas todas. E é um bocado isso, quero fazer esse filme, quero fazer outra vez um documentário. Agora, se calhar, um documentário um bocadinho mais ficcionado que o outro, mas continuar um bocado na base do documentário e fazer uma grande história como neste. Fazer ali uma mistura de temas, mostrar a ficção científica com outros temas mais ir para o campo da psicologia e deixar também deixar mais um ponto de interrogação no ar.